Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grande multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profundidade a terra. Saiu, porém, o sol e queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus usava parábolas. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem mais será dado, e aí terá em abundância. Mas o que não tem, até o que lhe tem será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não vê, e ouvindo não ouve nem entende. Assim ele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram a voz, os ouvidos tampados e fecharam os olhos, para não acontecer que veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os olhos de vocês, porque vê, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A explicação da parábola. Ouça, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação pelas riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, esse frutifica e produz 100, a 60, a 30 por um. A parábola do joio. Jesus lhe propôs essa parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram:
Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranca o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresça juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajunte primeiro o joio, amarre-o em feixes para ser queimado, mas recolha o trigo no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. E Jesus lhe propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, o menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore de modo que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos. A parábola do fermento. Jesus lhe contou a parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levadado. O uso das parábolas. Jesus disse todas essas coisas à multidão por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando dele os seus discípulos, lhe disseram: explique-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão os seus reinos todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha ardente, e haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheio, os pecadores a arrastaram para a praia e, assentado, escolheram os bons para o cesto e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e coisas velhas. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhe disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família
que tira do seu depósito coisas boas e coisas velhas. Jesus, ele é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, se dali e chegaram à sua terra e ensinando-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? E a sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado senão a não ser na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.